são as consequências da omissão do réu dentro de um processo? Desde que citado, o réu, executado ou interessado, ele passa a integrar o polo da relação processual, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil. O ônus do réu é também de se defender. Ele não está obrigado a se defender, mas ele tem que fazer, ele tem que cumprir com o seu papel, ele tem que cumprir com a sua atuação. O juiz, em hipótese alguma, o forçará a apresentar uma contestação, caso o réu não o desejar, que fique bem claro isso. Mas a falta dela pode trazer consequências de cunho gravoso dentro do processo, contrárias inclusive ao seu interesse. Neste vídeo falaremos de todos esses elementos, de toda a consequência que pode acontecer com o réu quando ele se mantém inerte dentro de um processo. Acompanhe comigo após a vinheta. Olá, sou o professor Guilherme De Luca, estou aqui com você neste vídeo para falarmos um pouco sobre o Instituto da Revelia no processo civil. Se inscreva no canal, deixe seu like, ou se me procure nas redes sociais, lá no Instagram, @profguilherme, e também na rede da dancinha, Prof. Guilherme De Luca, também estou por lá. Bom, mas vamos começar o nosso vídeo, falar um pouco desse conteúdo que é tão importante. É notório você observar que desde que aconteça a citação, o réu, ou executado, ou o interessado, ele vai integrar o que nós chamamos aí de uma relação processual. Essa relação, ela tem previsibilidade no artigo 238 do Código de Processo Civil. Você tem a oportunidade de fazer a leitura. Além do mais, não podemos deixar de considerar que o réu ele tem o ônus de se defender. Lembrando que ônus não é obrigação, até porque o réu ele não está obrigado a fazê-lo, porque ele pode se permanecer calado, ele pode optar por permanentemente fazer silêncio. Nessa situação, é importante destacar que a norma processual brasileira alega que o juiz ele não vai forçar o réu a apresentar contestação se assim ele não desejar. Mas muito embora ele não é obrigado a apresentar contestação, é importante destacar também que a falta dela, essa sim vai poder trazer consequências gravosas e que são contrárias aí, muitas vezes, aos respectivos interesses. Isso acontece. Por isso, quando o réu é citado, ele também é advertido das consequências que irá acontecer se, obviamente, ele se manter omisso. Basta você analisar aí a inteligência do artigo 250, inciso 2º do CPC. Ao apresentar a petição inicial, o autor, aquele que entra com a demanda, ele vai dar sua versão dos fatos, ele vai contar toda a sua história, suas maracutaias, ele vai contar tudo aquilo que ele entende como verdadeiro e que vai embasar a pretensão. O juiz, ele não vai conhecer isso de plano, mas ele vai dar a oportunidade ao réu para que ele possa aí fazer o quê? Apresentar a versão dele. E em sua resposta, o réu ele pode negar os fatos que foram alegados pelo autor. Isso é a famosa defesa direta. Ele pode admiti-los quando apresenta aí um fato modificativo, impeditivo, um fato extintivo de direito do autor. E, obviamente, ele tem a chance de se manifestar novamente a respeito aí de todos os fatos que foram alegados. No caso, isso se dá por meio de um instituto que nós chamamos de réplica. De todo modo,
é importante que você que está estudando entenda que há a necessidade de que o juiz ouça ambas as partes. Neste caso, ele vai dar igual atenção para que ambos possam produzir a sua linha de defesa. Se os fatos se tornarem controvertidos e houver a necessidade de provas, aí o juiz vai determinar que ocorra a famosa instrução, que é a parte aí que muitas vezes ocorre a audiência. Eu, particularmente, como advogado, adoro fazer uma audiência. De outro modo, haverá revelia se o réu citado ele não apresentar a contestação. O revel é aquele que, segundo a lei, se permanece inerte, ou então aquele que ofereceu contestação, mas de modo intempestivo, ou seja, ele ofereceu uma contestação fora do prazo. Também pode acontecer dele ser revel quando ele apresentar contestação, mas ele não impugna os fatos narrados na petição inicial do autor. E pasme, isso é muito comum, tá? Ele também não vai ser revel quando o réu for citado e deixar de oferecer contestação, mas apresentar a reconvenção. Já que, nesse caso, os fundamentos não sejam compatíveis com a pretensão inicial. Embora ele esteja fazendo um pedido de reconvenção, a reconvenção ela se contrapõe com a inicial da parte contrária. E aí, obviamente, ele não vai ser revel também se comparecer aos autos constituindo advogado e se esse não apresentar contestação. Isso são algumas formas. É importante destacar que a revelia, caso você esteja anotando, ela é uma omissão que acontece em razão do réu. O réu, ele não se contrapõe aos pedidos que nós consideramos aí como formulados. Ora, o que isso quer dizer para nós? O que nós podemos destacar dentro desse nosso estudo ou dentro dessa nossa compreensão? Eu posso colocar para você, vou até jogar na tela aí, que neste caso, a revelia é a omissão do réu que não se contrapõe aos pedidos da inicial. Há também quem fala no conceito de contumácia. O que é a contumácia? É a inércia de qualquer uma das partes que deixa de praticar o ato processual, já que o ônus era seu. Só que o réu, ele pode ser revel. O autor, ele não tem como ser revel, mas contumaz pode ser qualquer uma das partes. A revelia, nós temos que considerar que ela é uma espécie de gênero da contumácia, especificada para a hipótese aí onde acontece, por exemplo, do réu ele não apresentar a defesa. Então isso é muito comum também da gente destacar ou da gente reportar dentro do nosso estudo que eu coloco para vocês. A revelia, que é o objetivo do estudo que nós estamos falando, ela tem que ser considerada como uma condição do réu que não apresenta uma contestação. Aí, em razão dessa omissão dele, nós podemos ter algumas consequências, como a presunção de veracidade dos fatos que foram narrados na petição inicial, a desnecessidade da intimação da parte revel para os demais atos do processo, ou seja, o dano é grande. Por isso,
contestar no prazo e impugnar de modo específico todos os fatos aí que fundamentam a pretensão inicial, ela acaba sendo um ônus do réu. E quando há o descumprimento, vai fazer com que esse réu ele tenha que arcar com consequências gravosas. Só uma observação que é importante eu colocar para você. Mas não se pode confundir a revelia. Por quê? Porque a revelia ela é um estado processual daquele que não apresenta contestação e sofre com os efeitos dela decorrentes. Porque aí há casos em que a própria lei vai eximir o réu das suas consequências. Então isso é importante a gente frisar também. Outra coisa, a norma jurídica que trata das consequências da revelia, elas se encontram previstas aí automaticamente, conforme eu posso colocar para você, nos artigos. Quando a gente fala de revelia, ela está nos artigos 341 e 344 do Código de Processo Civil, que estão relacionados aí à presunção de veracidade. Agora, o artigo 346, também do CPC aí, ele é relativo à desnecessidade da intimação para esses demais atos processuais e sobre a fluência do prazo para eles a partir da publicação do ato decisório nesse órgão oficial que a gente tanto destaca, que a gente tanto aponta. Na petição inicial, o autor ele sempre tem que expor os fatos em que se fundamentam o respectivo pedido. Essa descrição dos fatos ela acaba acontecendo de modo indispensável, porque aí ela vai constituir o elemento principal da causa de pedir e vai servir para que a gente possa também identificar a ação. Então, por conta dessa situação, cumpre o réu contrapor a eles. Ele tem que se manifestar de forma precisa. Não basta fazer isso de modo genérico, mas tem que ser preciso, porque o ônus do réu é de que ele impugne especificamente, de forma precisa, tudo aquilo que foi narrado na petição inicial, tudo aquilo que foi apresentado pela parte contrária. Até porque os que não forem impugnados vão se presumir como se verdadeiros fossem. Se o réu é revel, se o réu não apresentou contestação válida, o juiz, em princípio, há de presumir verdadeiro todos os fatos da petição inicial. E se esses forem suficientes para o acolhimento da petição, ele vai estar autorizado a julgar de imediato, conforme nós temos a previsão do artigo 355, inciso 2º do Código de Processo Civil. Lá no artigo 344, ele já vai falar para nós que se o réu não contestar a ação, ele vai ser considerado revel e presume-se verdadeiras as alegações de fato formulada pelo autor. Olha que situação interessante. O réu revel é aquele que não contestou de forma válida. Ele não impugnou nenhum dos fatos que foram narrados na inicial. Salvo aí quando houver, o quê? Uma exceção legal. A presunção de que eles acontecem de forma verdadeira. Agora, também há a possibilidade aí de o réu não ser revel por ter apresentado contestação, mas o infeliz, ele não impugnou especificamente alguns fatos. Ele não fez isso. Caso que nessas situações só vão ser reputados verdadeiros aí e vão dispensar a produção de provas a seu respeito. Ou não se contrapor aos fatos narrados na petição inicial de forma direta, negando aí de forma indireta e apresentando fatos modificativos, extintivos, impeditivos do direito do autor. Tá vendo? É bastante coisa que a gente tem para observar. Tanto que a presunção de veracidade dos fatos traz aí consequências ao juiz, que deve aplicar com cuidado. Essa presunção ela não é absoluta, mas ela é uma presunção relativa e vai sofrer atenuações que devem ser observadas. Essas presunções elas só podem ser de fatos. Elas nunca poderão ser presunções de direito. E aí,
O juiz ele tem que concluir que elas ocorreram como foi narrado pelo autor. E ele não é obrigado aí a extrair as consequências jurídicas que são pretendidas por ele. Ué? Agora, decorre que a falta de contestação ela não vai levar sempre aí de forma automática a procedência do pedido do autor. Porque há casos, por exemplo, em que a questão do mérito ela é exclusiva de direito. E a falta de contestação ela não vai aí repercutir no resultado direto que a gente está falando, discutindo, apresentando, apontando. Então é preciso que haja o que nós chamamos de fatos verossímeis. Por que isso? Para que eles possam merecer a credibilidade do magistrado. E aí também não tenha nenhum tipo de contradição com as provas que estão dentro do processo. Ele não pode, ao formar isso a convicção, no caso o juiz, falar que é verdadeiro tudo aquilo que contrariar o senso comum ou aquilo que é inverossímil. Ele não pode fazer isso. Mas em síntese, só vai se dar para os verdadeiros fatos que não contrariarem a sua convicção. De acordo com o artigo 20, vou até anotar para você aí, deixa eu colocar na tela o artigo 20 da Lei 9.099 de 95, que nesse caso pode ser aplicado ao processo civil. Conquanto o réu ele não tem apresentado a sua contestação, pode acontecer aí de alguma maneira tornar os fatos controvertidos. É possível, por exemplo, que tenha aí numa situação do reconvindo ter fundamentos que são incompatíveis com a petição inicial. E aí, se isso ocorrer, vai haver a presunção da veracidade de todos esses fatos aí que tenham sido contrariados. E se em caso de revelia, o juiz ele deixar de considerar como verdadeiro esses fatos, apontar aí em razão de forma fundamentada, ele vai ter que expor as suas razões. Ele vai ter que expor todos os seus motivos. Ele não pode fazer isso da forma geral ou genérica. Então isso é importante para a gente destacar. Ok? Então fica aí essa dica também para que a gente possa observar e considerar, obviamente. Agora, há uma desnecessidade da intimação do revel. Porque na revelia, nós temos dois efeitos principais. Um é a presunção de veracidade e a outra é a desnecessidade da bendita intimação do revel. Isso está previsto no artigo 346 do CPC. Se o revel ele não tem advogado, com a publicação no órgão oficial, ele só vai ser intimado. No caso, aliás, ele não vai ser intimado, só vai intimar o advogado da parte contrária. E mesmo assim, o prazo para o revel vai começar a correr. Os prazos eles vão correr independente da intimação. Não basta, nesse caso, a gente falar na revelia do réu, porque é imprescindível que ele não tenha patrono no processo. Pode ocorrer que ele constituiu um advogado e que não tenha apresentado contestação ou tenha feito fora do prazo. E aí vai haver revelia. Mas o réu ele vai continuar sendo intimado por meio do seu advogado. Está escrito a OAB dele lá no Diário Oficial, ele vai receber as intimações. Agora, pela mesma razão, se o réu constituir advogado posterior, a partir do momento que ele adentrar no processo, é que ele passa a ser intimado. Sendo revel e não tendo advogado constituído, preste atenção, os prazos eles vão ocorrer para ele independente da intimação, já que ele foi desinteressado processualmente. Agora, concluída essa fase de conhecimento, iniciada a fase que nós chamamos de fase de cumprimento de sentença, o devedor que não tiver advogado constituído nos autos, ele vai ser intimado com aviso de recebimento, famoso AR, previsto no artigo 513, parágrafo 2º 2 do Código de Processo Civil. O réu, ele pode a qualquer tempo ingressar no processo a partir dos atos processuais que se realizam daí em diante. Ele pode fazer isso, passando a ser intimado desde que ele constitua um advogado. Nessa situação aqui que eu estou falando, essa dispensa da intimação ela vai decorrer da revelia, que não é definitiva, e o réu ele vai poder a qualquer tempo participar. Vide
súmula 231 do STF, que fala que o réu no processo civil, ele pode produzir provas desde que ele compareça no tempo oportuno. Então, se passar o momento de produção de provas, aí já era. Agora, para a gente fechar todo esse raciocínio, no processo de execução, a gente não fala em revelia. Porque o réu, ele não é citado para apresentar contestação, para controverter esse fatos narrados na inicial. Mas ele é chamado para pagar, para entregar alguma coisa, fazer ou deixar de fazer algo. Então o juiz da execução, ele não vai proferir uma sentença de mérito. Ele não vai, mas ele vai verificar se há um título executivo e vai determinar todas as providências executivas, tudo aquilo que tem que ser feita, contra os quais aí o devedor ele não pode se opor por meio de uma ação autônoma de embargos que a gente aponta. Quando há um requerimento de tutela provisória, cautelar de forma antecedente, eu posso falar para você que o réu ele vai ser citado para que no prazo de 5 dias ele venha contestar o pedido. E aí, se ele não fizer, meu filho, revel. Ele vai ser revel e vai ter as mesmas consequências que no processo de conhecimento. Dessa forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você na próxima aula. Tchau!